Segundo a organização Europa Transgênero, o Brasil é o país onde mais se assassina pessoas trans no mundo. Transfobia é o tema da Universidade, que está começando agora. Hoje, na Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. Dentro do primeiro Congresso Brasileiro de Famílias Homoafetivas, uma das discussões é sobre transexualidade. A partir daí, a gente vai falar sobre transfobia. Para entender melhor alguns conceitos que estão dentro dessa questão, o que seria heteronormatividade? É a visão errônea de que só existem héteros e que só existe esse tipo de padrão. A sociedade vai muito além disso e as pessoas vão muito além disso. E essa visão da heteronormatividade acaba impondo condutas de acordo com essa visão limitada. Exatamente, excluindo as outras pessoas que fazem parte de outras situações fora da sociedade. A partir daí, o que seria identidade de gênero? Identidade de gênero é como a pessoa vai descrever para a sociedade que ela se vê como ela se vê no mundo. E não ter que encaixá-la dentro desses quadradinhos binários, né? Só tem um masculino e um feminino, e uma forma de agir, se você está dentro desse masculino. Eu nasci de pintinho, eu sou menino, vou ter que usar azul. E se eu nasci de pepeca, eu sou menina, vou ter que usar rosa e vou ter que casar com um homem. Justamente essa questão toda, quando você junta tudo isso e que você obriga as pessoas a estarem nesse binarismo, você não dá a elas a capacidade de ter uma expressão sexual que combine com a identidade de gênero delas. Elas têm que ser capazes de dizer assim, não, eu me sinto assim, eu gosto de ser assim, eu vou me comportar assim. Até porque não existe nada natural, tudo é dado, tudo é construído pela sociedade. Como a história das meninas lobas, que foram roubadas por lobos e criaram com lobos, quando encontradas anos depois, elas latiam, uivavam, se alimentavam com o rosto no chão e andavam em quatro patas. Quando trazidas para a sociedade, morreram. Não sabiam ser humanas. Não. Então, não é natural nem andar, nada é natural. Tudo é construído socialmente. E aí você pega a criança, quando antes dela nascer, faz lá o scan, é menino. Aí já começa a comprar todo enxoval azul e atribui uma série de coisas para aquela pessoa e que ela pode depois não se identificar com aquilo. E aí já é um motivo de muito sofrimento quando você não se identifica com aquilo que te é imposto, né? Isso, a imposição de um gênero pelo qual a pessoa não se identifica somente pelo marcador do sexo biológico, ela impõe bastante sofrimento, já que isso torna-se de forma normativa, né? Imposiciona a pessoa a ser aquilo que ela não se identifica, aquilo que a sua convicção íntima não é. Todos nós temos uma identidade de gênero, não é só pessoas trans. O que difere é que a pessoa trans, a identidade de gênero dela é divergente do sexo biológico. Né? E essa divergência e a imposição normativa de que deveria corresponder a identidade de gênero ao sexo biológico que impõe esse sofrimento todo. Então vamos definir agora o que é cisgênero e o que é transgênero. Bem, cisgênero dizem que é a pessoa que nasceu do sexo masculino e que pertence ao gênero masculino, né? Então ela é cisgênero, ela tem um sexo que, de acordo com o seu gênero, nessa heteronormatividade ou nesses papéis binários. A mulher nasce com uma fisiologia, um corpo de mulher, então ela deve agir como mulher, né? Então ela é uma cisgênero dentro desse raciocínio. O transgênero é uma pessoa que nasce de um gênero, né, biologicamente falando, mas ele não tem nenhuma afinidade com esse gênero em termos simbólicos, né? A gente está falando da ideia de natureza. A natureza humana é uma natureza, antes de mais nada, simbólica, né? A gente não tem uma natureza determinada pela fisiologia. Aliás, esse é o grande equívoco da biologia e da medicina, né, desse sistema que a gente vive hoje no SUS, desse sistema capitalista, é pressupor que as pessoas deveriam ter uma conduta de acordo com suas gônadas sexuais, desprezando essa coisa simbólica que a gente é, afetiva, emocional, esse ser complexo.
completo, né, que é o ser humano. Então, transgênero é uma pessoa que se identifica com as coisas que pertencem ao gênero que é diferente do seu, teoricamente, previsto, né? Porque ele teria que se comportar de acordo com o seu testículo, com o seu ovário, e as pessoas não se comportam assim, então elas são transgêneras quando elas divergem disso. E aí a gente chega ao termo que dá origem a esse programa, que é transfobia. O que seria transfobia? Transfobia é o ódio, basicamente é o ódio contra as pessoas transexuais. E esse ódio pode simplesmente ser uma agressão física, né, podendo levar à morte, muitas das vezes, psicológica, bullying. Então, as pessoas transexuais acabam sofrendo transfobia. Como é que a gente pode tentar entender o que está por trás da transfobia? Na realidade, se a gente parar para pensar na etimologia da palavra transfobia, ódio de trans. A palavra fobia, ela diz que quer dizer medo. Você não tem medo de trans, você tem ódio. Então, isso é preconceito, né? Você não... Então, vamos... Na realidade, o que existe é uma construção social de que eu não aceito aquele que é diferente e eu quero acabar aniquilar com ele. Isso não é o medo do quem tem medo de agulha, ou medo de aranha, ou medo de barata, né? Você está com ódio daquilo porque as suas subjetividades foram construídas dessa maneira. O que está por trás disso? Falta de educação, falta de as crianças desde pequenininhas a entenderem que eu respeitar o outro, seja ele verde de bolinha cor de abóbora ou amarelo listradinho de verde, não é um favor. Eu sou obrigado, todos nós somos obrigados a respeitar os outros seres humanos, obrigados a respeitar a natureza, obrigados a respeitar os animais. Nós devemos respeito uns aos outros. Aí você não teria mais homofobia, você não teria mais transfobia, você não teria mais guerras, você não teria mais problemas raciais, religiosos nenhum. O que falta, o que está por trás disso é a falta de educação e respeito. E a gente pode dizer que a transfobia pode começar, inclusive, dentro de casa? Ah, claro, com certeza. Assim, a família, ela não está isenta de não ter essa compreensão, esse respeito, odeio essa palavra, mas essa tolerância. A palavra tolerância, ela é muito representativa porque ela indica um grau de subordinação, né? Eu te tolero. Eu que sou melhor que você Eu te tolero a sua existência, né? Não, é a questão de respeito, né? Todos nós somos forjados numa sociedade que determina, que normatiza a conduta do outro, né? Normatiza os corpos, normatiza os afetos, normatiza os desejos, né? E dentro das famílias, dentro dos lares, isso também é presente, é muito forte. Não é à toa que a maioria das meninas trans, dos homens talvez um pouco menos, mas as meninas trans são logo expulsas de casa quando resolvem passar por processo de transição, principalmente quando na fase de adolescência, na fase da puberdade. Eu falo constantemente, assim, a menina trans que, como toda menina, sonha com uma festa de 15 anos, quando completa os 15 anos, ela ganha uma calçada para se prostituir. E essa calçada é dada pela família, que expulsa de casa, de uma escola que não acolhe, que não agrega, que não está preparada, não tem um modelo preparado para acolher essa diversidade, tá? E isso gera consequências futuras muito duras. Mas, felizmente, a gente tem hoje condições biotecnológicas de fazer essa transição. A gente vai entender melhor isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Unidiversidade está de volta na sede da OAB no Rio de Janeiro, dentro do primeiro Congresso Brasileiro de Famílias Homoafetivas, falando sobre transfobia. A gente terminou o bloco anterior com a Giovana falando sobre a menina que, em vez de ganhar uma festa, acaba ganhando da família de presente uma calçada para se prostituir. Como é que essa história normalmente continua? Na realidade, é onde ela começa, né? Porque se a gente pensa que quando a gente olha para essa calçada e vê a travesti ou a transexual se prostituindo ali, a gente pensa sempre em promiscuidade, a gente pensa só em coisa ruim. E se esquece que foi a sociedade que jogou aquela pessoa ali. Quando aquela pessoa dentro da família já é rejeitada desde criança, já é oprimida desde criança, vai para a escola, apanha na escola, reclama com o diretor, o diretor fala, bom, mas também você se comporta desse jeito, o que você esperava? Então, essa criança que tinha que estar sendo protegida da violência, ela sofre violência em casa, moral, ela sofre violência moral e física na escola. Se ela volta em casa toda roxa e conta por que apanhou, apanha mais ainda. E, como ela falou, chega na adolescência que não dá mais para controlar toda a questão sexual,
ela é expulsa de casa. Ela não teve chance de se educar, ela não consegue emprego, aí ela tem 3 opções. Ou ela se mata, que a gente vê uma taxa altíssima de suicídios, ou ela se droga e acaba morrendo jovem, ou ela se prostitui porque tem que comer. Dentro dessa trajetória há sempre muito julgamento, não é? Julgamento tem a ver com moral, né? Código de valor. Quando a gente pensa em código de valor, a gente falando de gênero, é fundamental pensar isso. Porque a sociedade, a cultura, ela se baseia principalmente nos símbolos, né? Então, quando você nasce, tem toda uma simbólica que você tem que aprender do que é feminino, do que é masculino. É a primeira forma de poder que a gente reconhece. A própria família é estruturada dentro de funções de acordo com o sexo, com o gênero, né? A sociedade tem muitas funções. As mulheres são enfermeiras, os homens são agressivos, um monte de história para justificar condutas e comportamentos a partir da biologia. O que é uma grande bobagem. Por quê? Porque você não pode ser determinado nos seus afetos, nos seus gostos, nas suas preferências, no seu modo de se expressar, né, de um ponto de vista biológico. Não, eu ajo assim, ou eu ajo assado, eu penso assim, ou eu penso assado, porque eu tenho um testículo, porque eu tenho um ovário. Por que você tem que gostar de azul? Porque tem que gostar, você tem testículo, você tem que gostar. Então você tem que agir de uma maneira que é pré-determinada, mas simbolicamente, um arranjo de poder, né, religioso, histórico, social, que vai dizer o que é masculino, o que é feminino. Então tem gente, e muita gente, que não é esse homem ideal, nem essa mulher ideal. Então, quando você não é nem esse homem ideal, nem essa mulher ideal, quando você é um homem real, é possível que você transite de alguma maneira, né? Esse trânsito, essa dificuldade que as pessoas têm de entender que a gente não é produto da norma, a gente que inventa a norma. O João Nery estava numa mesa aqui dentro do Congresso e ele falou que as pessoas trans acabam ficando nas mãos dos médicos e dos juízes. O que isso quer dizer? A identidade da pessoa trans, ela não é autodeclarada. Diferente de uma pessoa cisgênero, né, uma pessoa cujo sexo biológico está condizente com a identificação dela de gênero, né, que fala eu sou um homem, toda a sociedade vai respeitá-lo como homem, ou eu sou mulher e toda a sociedade vai respeitá-lo como mulher, dentro desse código binário, né, de masculinos e femininos, a pessoa trans, ela depende de que um médico, um psiquiatra, fale e ateste que ela é uma pessoa trans, né? É considerado uma patologia pelo Código Internacional de Doenças, tá? Então, é transtorno de disforia de gênero. Então, assim, é necessário que um psiquiatra fale que a pessoa é uma pessoa transexual, que ela esteja enquadrada em todos os sintomas que a ciência médica diz que é, para que ela tenha sua identidade reconhecida. Da mesma forma, no Brasil não há uma legislação específica para pessoas trans. Então, para a pessoa retificar o seu nome ou ser reconhecida pelo seu gênero, depende de um processo judicial. Então, depende do entendimento do juiz e da convicção desse juiz de que aquela pessoa é uma pessoa transexual e, por isso, pode ter seus documentos civis alterados, tanto a questão do nome e do gênero. Muito importante frisar que a ausência do reconhecimento da identidade da pessoa trans, a ausência da mudança do nome, causa enorme prejuízo para essa pessoa, para a garantia e efetivação dos seus direitos, tanto sociais quanto civis. Se falou aqui em suicídio, né? A gente está falando também o tempo inteiro, quando se fala de transfobia, a gente está falando de violências, como você falou antes, né? A questão do suicídio é uma questão tão grave assim? Muito grave em transexuais. A taxa de suicídio chega a 41%. Então, pelo menos 41% das pessoas trans tentam suicídio. Então, o que a gente tenta fazer com o trabalho da ABRAF, com o trabalho da OAB, é justamente proporcionar direitos, proporcionar políticas públicas para que essas pessoas não cheguem a esse desespero, porque isso é falta de amor da sociedade, né? E o que a gente busca é respeito. E a gente pode levar essa questão, trazer essa questão, inclusive para as crianças, falando de crianças trans? Não, principalmente, você tem que eliminar o problema. Tem duas questões aí para a gente ver. Uma é a própria hormonal. Se ela já entrar na adolescência e começar a ter as características secundárias do sexo biológico, fica muito mais difícil reverter do que você começar antes. Mas muito mais importante disso é a cabeça dessa pessoa que está sendo oprimida, está num lugar que não é o dela. O que a gente costuma brincar é o seguinte: o que faz a pessoa ser doente é o fato de a sociedade não permitir que ela seja o que ela é e tente forçá-la em outro lugar, e não o contrário.
Porque ela acaba, de alguma maneira, quando o preconceito é forte, internalizando esse preconceito, achando até que ela está errada. Né? Não, e quão desumano é isso? A pessoa, para receber atendimento, o médico, ela tem que se desumanizar e se dizer doente, maluca e disfórica. Não, gente, é o contrário. Ela não é maluca, ela não é disfórica. Ela tem uma identificação do seu corpo com a sua mente que não está batendo. Então, ela tem que, não porque ela está doente, ela tem que ser tratada. Uma mulher grávida, ela não está doente e o sistema médico a cuida. Então, a pessoa também tem que ser cuidada para que o fato de estar se entendendo de uma maneira diferente do que o seu corpo diz, não cause nela uma doença por tanto tempo que ela fica sendo oprimida. A gente tem que inverter essa lógica. A gente está falando sobre crianças trans. Você entende assim que desde criança esse aviso já está dado por essa não comunhão entre o que o corpo e a cabeça sentem? Sim, a identidade de gênero ela é formada desde muito cedo, independente de ser trans ou não. Tá? Só que o que acontece? Quando a identidade de gênero é condizente com o sexo biológico, todo mundo considera normal, os pais consideram normal e vão incentivar essa identidade de gênero. Quando a identidade de gênero não é condizente, ou seja, é uma criança trans, os pais vão condenar e vão oprimir. Então, assim, desde muito cedo, a partir dos 3, 4 anos de idade, a criança já desenvolve a sua identidade, já começa o desenvolvimento da sua identidade de gênero, já começa a apontar o que ela se identifica, a essa convicção pessoal que nos acompanha ao longo da vida toda. Tem inclusive um vídeo circulando nas redes sociais sobre crianças chilenas que falam isso, né? Elas mesmas se colocando e falando. Isso. E o que acontece é que as famílias acabam não aceitando quando essa identidade ela é divergente, ela é diferente, ela não está de acordo com o que a sociedade impõe, com o que a sociedade normatiza. Então, no próximo bloco, avanços em relação à questão dos transgêneros no Brasil e no mundo. Mas antes, se liga nesse vídeo. Mi nombre es Matías, Soy Génesis, me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. ¡Exigimos igual derecho a ser diferentes! Unidiversidade está de volta na sede da OAB no Rio de Janeiro, no primeiro Congresso Brasileiro de Famílias Homoafetivas, falando sobre transfobia. Como é que a gente pode explicar para as pessoas o que é uma transição de gênero? Como é que isso se dá na prática? Na prática, uma transição de gênero é você sair de um gênero, de uma representação, de uma expressão de gênero, seria uma expressão de gênero feminina, por exemplo, para uma expressão de gênero masculina, né? Então, você transita, mas esse trânsito não é só simbólico, não é só social, não é só psíquico, né? Ele também é um trânsito físico e que acontece porque a gente hoje tem biotecnologia para isso. Há pouco tempo atrás, se falava pouco sobre transgêneros ou sobre famílias homoafetivas. De alguma forma, isso já mudou, né? Ah, já sim. A gente tem avançado e isso em decorrência tanto do reconhecimento pelo judiciário das famílias homoafetivas e dos diversos arranjos familiares, um avanço que tem ocorrido dentro do âmbito do direito, no reconhecimento dos direitos dessa família, quanto também no avanço médico, né? É importante frisar que os corpos trans, eles podem hoje, não que não existiam antes, eles existiam, mas o avanço médico possibilita que os corpos trans possam tomar o formato mais próximo das identidades, justamente pelo avanço da hormonioterapia, dos procedimentos cirúrgicos e tudo que vem acontecendo pelo avanço da medicina. A gente pode situar o Brasil, de alguma forma, em relação ao resto do mundo, sobre essas questões todas, sobre transição de gênero, transfobia, homofobia?
Transfobia principalmente porque, infelizmente, no Brasil é um país que mais mata transexuais no mundo. Além disso, a OEA, no ano passado, em seu relatório, colocou o Brasil como o país que mais mata nas Américas. Então, temos, infelizmente, 51% dos crimes ocorridos contra transexuais e travestis no Brasil. Quais são as boas notícias? Obviamente, a gente coloca o dedo na ferida quando a gente tem que colocar, sim, temos um país que mata travestis e transexuais como ninguém no mundo. Porém, essa questão da sensibilização do judiciário, sensibilização de organizações fortes, como a OAB, por exemplo, que coloca isso como um norte, é importantíssimo. Nos últimos 5 anos, os avanços que a gente teve no Brasil com relação a direitos e com relação à luta, à visibilidade da questão, é importantíssimo. Ao mesmo tempo, a gente está transitando por uma fase muito difícil no país, onde a gente vê as questões religiosas se misturarem com as questões civis e alguns retrocessos bem importantes nos direitos humanos. Como é que a gente se posiciona ante isso? Bom, tem a parte jurídica em si, né? Como ela estava falando, o nosso judiciário tem sido forte para tentar manter a defesa desses direitos, mesmo que tentem legislar contra a Constituição, né? Até contra a Constituição, tentando bloquear os avanços de alguns direitos, o Judiciário tem conseguido parar. Mas eu volto a bater na tecla da educação, como é que a gente se posiciona como sociedade, muito mais do que resolver o problema de agora, quando alguém entra na justiça, como sociedade. Você só muda paradigmas através da educação. Tem que se falar de gêneros nas escolas? Sim, até porque a gente já fala. Na hora que o menino usa o banheirinho de porta azul e a menina usa o banheirinho de porta rosa, a gente está falando de gênero na escola. As filas geralmente também são feitas a partir disso. Tudo é feito a partir desse binarismo. Então, a gente já fala de gênero na escola. Só que a gente não quer falar de uma ideologia de gênero, não quer transformar criancinhas em gays e transexuais. A gente quer falar de uma teoria de respeito, onde se ensine que todos têm que respeitar todos. Como é que dentro disso a gente pode entender a questão da disforia? A pessoa vai procurar essa tecnologia, uma tecnologia biomédica para fazer uma transição corporal. Ela quer ficar com a aparência que ela idealiza, né? Então isso vem de dentro. Eu tenho uma necessidade de expressão e eu quero ter um corpo que expresse essa minha subjetividade. Então eu vou procurar uma tecnologia que faça eu me modificar e para eu poder me expressar dessa ou daquela maneira que eu quero. E aí, quando eu demando isso, o sistema de saúde vai dizer que eu sou disfórico de gênero. E aí você vai pegar o conceito de disforia. Disforia é sofrimento. Eu tenho um sofrimento de gênero, sofrimento agudo. Aí eu pergunto às pessoas, né, o que causa o sofrimento agudo em alguém querer se expressar num gênero que só lhe dá alegria, que ela se sente bem. Se as pessoas não oprimissem mais as outras, se as pessoas tivessem liberdade de se exprimir, de falar, de se expressar, talvez a disforia fosse uma alegria. Entendeu? Falando em alegrias e também falando das limitações que existem em relação à educação e ao mercado de trabalho, hoje a gente já vê muitos transexuais com curso superior e podendo trabalhar para essa causa a partir daí também, né? Tem sim. Hoje tem uma abertura no mercado e assim, há uma busca, uma mudança de perfil, né? Assim, transexuais que conseguiram a aceitação da família e, por isso, conseguiram galgar um estudo maior e algumas conquistas que a gente vem tendo nos últimos anos. Por exemplo, a Resolução 12 do Conselho Nacional LGBT, né, que possibilita, que reconhece a possibilidade da pessoa transexual utilizar o banheiro, utilizar o nome social no ambiente escolar. Apesar dessa resolução não ter caráter normativo, ou seja, não tem força de lei, mas já é uma garantia que vai possibilitar com que mais pessoas trans consigam ter esse espaço, consigam ter esse acesso. O maior exercício que a gente tem que fazer por toda a vida, não só com pessoas trans, mas com aquelas pessoas que são diferentes da gente, as pessoas que têm posicionamentos diferentes. É a possibilidade de se colocar no lugar do outro, de exercitar a alteridade. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. E eu quero agradecer a Simon, Giovana, Patrícia e Ana por mais um Unidiversidade que vocês fizeram.